pessoal, vamos começar adicionando mais uma gota no nosso oceano de dados. Esse é o OceanCast. O episódio de hoje é Programar é a Nova Alfabetização. Eu me chamo Rubelmar Neto, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e sou professor do Ocean da trilha de IA Data Science. Aqui comigo o professor Mário Bessa, que é professor também da UEA e professor também da trilha de IA Data Science do Ocean, né? Então, professor, queria que o senhor se apresentasse um pouco, falando normalmente dos cursos que você ministra e também falando como que você acabou parando, né, nessa área de ciência de dados, inteligência artificial. A professora, você era criança e já sonhava em entrar numa área dessa. Como que aconteceu? Conta um pouco pra gente da sua trajetória, professor. Legal. Bem, primeiro, obrigado pelo convite aí para participar do OceanCast. Acho esse assunto muito legal e é uma oportunidade de a gente divulgar os assuntos que a gente cria aqui dentro do Ocean, faz dentro da UEA, enfim. Obrigado pelo convite. Bem, meu nome é Mário Bessa, eu sou professor aqui dos cursos de computação aqui da UEA e também sou professor do Ocean desde quando o Ocean iniciou, lá em 2014, né? E a minha área de formação é estatística, né? E aí, por que eu vim parar em estatística? Como é que eu comecei essa minha jornada, né? Bem, eu entrei muito novo na universidade, eu tinha 16 anos quando eu ingressei na universidade e a gente com 16 anos realmente não sabe muito bem o que a gente quer, né? E aí eu fui muito influenciado positivamente, eu até me lembro lá do professor que era nosso professor do cursinho, professor de matemática do cursinho. E aí ele me falava de um curso que tinha na Universidade Federal do Amazonas, de estatística, me falava e eu perguntava do que se tratava e tudo mais, e acabei gostando daquele assunto, né, de dados, do que poderia ser feito em estatística. Mas pelo fato de ser muito jovem, obviamente, eu sei lá onde é que eu vou me meter nesse negócio, nesse tal de estatística, se todo mundo quer ser médico, engenheiro e advogado, né? Mas enfim, acabei ingressando para estatística lá, né? E aí comecei a gostar muito, fui lá em estatística, agora estou falando, pessoal, pela idade já mais avançada, no final da década de 70 e início de 80, né? Eu tinha, como falei, tinha 16 anos quando entrei, então nós não tínhamos esse acesso como nós temos hoje dessa parte de computação, enfim, de tudo que está disponível hoje em dia. Então era raro a gente conseguir acessar determinadas tecnologias, equipamentos. Mas enfim, foi lá na estatística, me lembro perfeitamente, nós tínhamos dois professores da Unicamp que me incentivaram muito e me influenciaram muito. Foi lá em estatística, Rubelmar, que eu tive contato com programação. Foi lá que nós começamos a programar, ganhamos um computador de pequeno porte lá para o departamento, então comecei a gostar demais do assunto lá. Então esse troço todo me despertou, né? Mas eu me formei em estatística e gostava de computação, então fui fazer mestrado lá na Universidade Federal da Paraíba na parte de computação. Professor, me desculpe interromper, mas só para a gente entendendo como foi essa trajetória, essa programação que aparecia no curso de estatística, ela tinha qual seria mais a finalidade? Resolver todos os cálculos de estatística, fazendo seus próprios programas? Já tinham alguns softwares comerciais que hoje são muito usados, né? Já tinha na época? Tinha muito pouco, mas é interessante isso que você falou, porque a gente utilizava a computação disponível, pouca, mas disponível lá, exatamente para fazer os trabalhos de estatística. Eu me lembro muito de fazer modelagem, de análise de dados, então aquilo ali começou a me chamar a atenção. Mas também nem tudo são flores, né? Um dos tópicos que eu coloquei aqui para falar aqui para você, que realmente é uma situação extremamente, naquela época, carente de computação. Imagina, no final da década de 70 e início da década de 80, nós não tínhamos tudo isso disponível, mas nós utilizávamos o pouco que nós tínhamos lá exatamente para resolver problemas na área de estatística. E que, para minha surpresa, agora que nós estamos trabalhando na área de ciência de dados, tinha tudo a ver, tudo ligado lá naquela época, né? E aí,
acabei entrando para estatística, acabei indo fazer mestrado em informática e acabei ficando nessa área, e hoje em dia eu sou professor aqui dos cursos de computação da UEA, e nessa área do Oxa tenho trabalhado nessa parte de ciência de dados, misturando com inteligência artificial, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção quando você fez esse convite para mim, né? Que tema que a gente poderia abordar, e aí eu até me lembro de ter sugerido, você ainda bem que aceitou, essa nova alfabetização, né? Hoje em dia você fala, você é alfabetizado, normalmente o que a pessoa remete a aprender a língua portuguesa, aprender a escrever, aprender a falar, né? E isso é um processo extremamente complicado, ser alfabetizado, né, Rubemar? A pessoa começa a segurar o lápis, uns seguram do lado esquerdo, outros seguram do lado direito, começa a cobrir aqueles pontinhos, começa a aprender a fazer uma letra, depois passa para a palavra, depois passa para frases, depois começa a escrever muitas frases, vão para os livros, enfim, não é uma coisa natural. Natural realmente é a gente falar, mas escrever, ser alfabetizado é um modelo complexo que você tem que passar. E aí tudo isso que eu estou chamando a atenção porque hoje em dia não adianta mais ser alfabetizado na nossa língua mãe, não adianta mais. Nós estamos vivenciando um mundo que nós estamos nos deparando com coisas programáveis, né? Então hoje em dia você tem o seu celular, o seu carro, a sua televisão, o seu relógio, tudo isso que eu estou falando, ele é programável, né? Ele é programado, né? E ele, para ser programado, ele tem uma linguagem, por isso dessa analogia de ser alfabetizado numa linguagem. Não adianta mais eu só falar a minha língua para eu me comunicar, não dá mais. Eu não vou conseguir um bom trabalho, eu não vou conseguir me destacar, ser disponível para esse novo mundo que nós estamos disponíveis aí, né? Estamos enfrentando. Então a gente precisa hoje aprender uma linguagem para conversar com essas máquinas e com essas coisas. E aí veio esse título de Programar e a Nova Alfabetização. E, professor, na sua trajetória, desde que você começou como aluno lá em estatística, teve o primeiro contato com algumas linguagens de programação, a pergunta, é mais fácil programar hoje? As linguagens davam mais trabalho antigamente? Cara, excelente pergunta, até agradeço, porque aí eu vou contar um caos aqui para vocês, cara, que sempre que eu tenho essa oportunidade para os nossos alunos, né, de vez em quando a gente está dando aula e eu vejo que alguns alunos reclamam da dificuldade, aí eu sempre conto esse caos que o professor Rubemar está me dando a chance de falar agora, que é o seguinte: na minha época lá, no final da década de 70, início dos 80, como é que nós programávamos, Rubemar? Eu comecei, minha primeira linguagem de programação foi Fortran, né? Então, como é que nós programávamos lá na universidade? A gente recebia uma folha que tinha 80 colunas, uma folhinha verde e branca, e você escrevia o seu programa lá dentro dessa folhinha em Fortran. E aí, Rubemar, eu pegava essa folha e levava para o CPD. Só que o CPD não era lá na Universidade Federal do Amazonas, onde é hoje. Era no outro bairro, inclusive muito distante. E aí eu lá pegava meu ônibus, levava minha folha de programação com meu programa escrito lá, levava para esse CPD, dava entrada, né, todo orgulhoso, dava entrada no meu programa que eu estava tentando rodar em Fortran, e a pessoa me dava um recibo que eu entreguei aquele programa e dizia assim: passa amanhã para pegar o resultado desse seu programa. Falei, puxa, que maravilha. Aí voltava lá para o campus de ônibus e no dia seguinte ficava ansioso para pegar o resultado do meu programa, pegava um outro ônibus, ia para o bairro da Aparecida. Para quem é aqui de Manaus deve conhecer esse local. E era lá que ficava o CPD. E eu lá dava a entrada com o recibo, pegava o resultado do meu programa, Rubemar, e chegava lá, para minha surpresa, erro de sintaxe. Pelo amor de Deus, aquilo era desesperador, porque eu tinha que corrigir o erro de sintaxe e dar entrada novamente com aquele programa. Isso, se vocês estão fazendo a conta, já é o segundo dia. Eu já ia perguntar isso, eu já perdi em quantas viagens de ônibus. E aí, dava entrada de novo, o professor Ribamar lá no nosso CPD, voltava de ônibus lá para a nossa querida UFAM. Beleza, passava o meu dia e tudo mais. No dia seguinte, voltava lá para Aparecida para pegar o resultado, né? E nesse momento, para minha surpresa, poderia haver um erro de lógica, poderia haver mais determinados problemas, mas quando dava tudo certo, saía lá o Olá Mundo. Quer dizer, depois de vários dias eu consegui imprimir o Olá Mundo.
E essa situação, essa dificuldade, quando eu relato isso para os alunos atuais, eu disse, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa ver a diferença, a dificuldade que era para você fazer alguma coisa. Obviamente que os problemas eram dessa natureza, aquilo ali era suficiente para resolver, mas hoje em dia os problemas são diferentes. Hoje em dia você precisa fazer reconhecimento de imagens, hoje em dia você precisa fazer predições, utilizando várias situações, análise de séries temporais. Os problemas são diferentes que naquela época eram outros, mas enfim, eu preciso realmente aprender essa novidade. E uma coisa interessante, Rubelmar, que realmente desde a época lá dos escribas houve uma diminuição na taxa de analfabetização. Realmente, graças a Deus, o mundo hoje em dia tem mais pessoas alfabetizadas. Mas agora, como o assunto do nosso podcast é alfabetização digital, por incrível que pareça, nós estamos hoje enfrentando aquilo que nós enfrentamos há algumas décadas atrás, que era o analfabetismo da língua que você fala. Hoje em dia nós somos analfabetos digitais. A gente não sabe a língua que essas coisas estão falando e acaba que a gente não participa. Nós ficamos sem saber como é que as coisas funcionam, né? Então hoje em dia o pessoal que nasceu a partir dos anos 2000, que a gente diz que são os nativos digitais, por incrível que pareça, apesar de nascerem toda essa época, Rubelmar, eles são apenas mero usuários de tecnologia. Então você hoje em dia postar, fazer um vídeo, postar nas redes sociais, fazer isso tudo muito rapidamente, faz uma pesquisa rápida, prepara o seu trabalho e entrega, isso não tem nada a ver com o grau de como você hoje em dia consegue escrever nessa nossa nova era. Não significa que você é um nativo digital realmente propriamente dito. Você não fala a língua atual, você não consegue saber como é que um aplicativo é feito, você não sabe por que o seu carro consegue te apitar e avisar que vai acontecer alguma coisa, você só está usando. E não é mais suficiente só usar. Você precisa entender como tudo está conectado, como as coisas hoje em dia precisam realmente serem programadas. Então a chave é programar. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem alfabetizadas em programação. Não basta mais ser alfabetizado na língua portuguesa, senão nós estamos tirando a chance dessas crianças a se desenvolverem nesse mundo, né, atual. Até orgulhoso de saber teclar naquela máquina que hoje em dia talvez as pessoas não sabem mais nem o que é isso. Então, aquela época, hoje em dia não faz sentido mais ensinar a datilografar, mas faz sentido programar, independentemente, professor Domar, da sua área de atuação. Não é porque eu sou da área de saúde, não é porque eu sou da área de letras que eu não quero programar, não. Você acaba fazendo com que na programação, você além de aprender essa linguagem atual dos dias de hoje, você acaba criando um pensamento computacional, que a programação incute isso no seu raciocínio, e você acaba vendo que essa linguagem tem uma aderência com a sua área de atuação. Então, se eu sou lá da área de medicina, por exemplo, você começa a programar e você começa a aprender que ciência de dados, inteligência artificial pode ser usado para fazer diagnóstico de imagens, pode fazer predições de doença, ou seja, o negócio começa a se encaixar. Então, não é porque eu sou um médico, não é porque eu sou um engenheiro, não é porque eu sou outra coisa qualquer que eu não vá me interessar por isso. Precisa se alfabetizar na programação hoje em dia. Professor, pegando o gancho nesse seu comentário, eu me recordei que alguns cursos que até pouco tempo atrás, tradicionalmente, não focavam muito em programação, hoje em dia tem curso de medicina que já tem matéria de ciência de dados. Exato. Tem cursos de economia que, tudo bem, economia sempre foi uma área, a análise de dados sempre foi importante, tanto é que tem a área que é a econometria, só que uma matéria também focada em ciência de dados. Eu comecei a pensar, será que daqui a pouco todos os cursos vão ter? Porque eu também já soube de um curso de jornalismo,
olha lá o que ponto que a gente já está, que nas suas disciplinas tem uma disciplina de ciência de dados. Aí alguém pode perguntar assim, mas jornalista? Mas ora, se eventualmente o jornalista quer entender o impacto ou como é que está sendo, uma coisa está sendo dita em alguma rede social, qual seria o caminho desse jornalista? Ele ir postagem a postagem, verificando o quanto fizeram? Não, ele pode automatizar todo esse processo com linguagem de programação, né? E professor, você acha que daqui a um tempo todos os cursos de nível superior vão ter ciência de programação? Eu acho que sim. Na minha opinião, ciência de dados, perdão. Ciência de dados. Deveriam ter, de uma certa forma, sim. E aí você aproveita essa oportunidade para falar dos assuntos que eu acho que são transversais hoje em dia, que deveriam a pessoa ficar antenada, né? Vou dar um exemplo aí, como o professor Domar falou, ciência de dados é um assunto transversal que ele entra em diversas áreas da formação das pessoas de nível superior hoje em dia, ou pelo menos deveriam entrar, porque as pessoas, ao aprenderem esses assuntos, acabam descobrindo que poderiam fazer muito mais na sua profissão com essas tecnologias, né? E aí, inteligência artificial, blockchain, AR, VR, cibersegurança, impressão 3D, tudo isso, pessoal, são assuntos que eles acabam sendo transversais e que podem ser utilizados, como o senhor falou, professor, em diversas áreas do conhecimento. E essas pessoas aqui, vou trazer aqui um exemplo do Ocean. Logo quando o Ocean começou, a gente conseguia atrair apenas pessoas dessa área de tecnologia. E aí nós observamos que seria interessante começar a atrair essas pessoas de outras áreas, até para que aqui dentro, todo mundo misturado com diversos pensamentos, poderiam sair software melhores, jogos melhores, aplicativos melhores, e aí foi exatamente o que aconteceu. Hoje em dia nós temos cursos nossos do básico mesmo, para aprender a programar, para quem nunca absolutamente fez nada, não conhece nada. Para quê? Para trazer essa pessoa para essa realidade que hoje em dia nós nos deparamos, né? Nós precisamos conhecer esses assuntos. Eu vivo dizendo lá para meus alunos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de o pessoal de engenharia química, estão lá fazendo linguagem de programação comigo, aí perguntam, mas professor, em que eu vou usar? Eu falei, em tudo. Você pode criar um modelo matemático para prever se uma água está potável ou não, se um combustível, uma gasolina está batizada ou não, e aí a pessoa começa a verificar, puxa, mas dá para fazer isso? Sim, você utiliza sensores, pega os dados captados por esses sensores, joga nesse modelo que você criou e obtém esse resultado, ou seja, usufrui de toda essa tecnologia dentro da sua respectiva área. Então, eu acho que sim, deveria, essas áreas que são transversais realmente serem oferecidas para todos os cursos. E professor, eu me lembro que recentemente também eu estava ministrando um curso e eu citei o uso de inteligência artificial na criação de arte e ilustrações de modo geral, né? Que é algo que vem causando um certo reboliço. E eu perguntei para os alunos, a última vez foi inclusive ontem, eu perguntei para os alunos se eles achavam, porque tem um movimento de um grupo de artistas que está contrário ao uso dessas inteligências artificiais para a criação de arte, justificando que, de certo modo, um grupo, né, de profissionais da área da arte e design e ilustração estaria, vamos dizer, de certo modo, ameaçado. E eu perguntei para meus alunos ontem se eles acham que eventualmente isso vai ser proibido. E eu fiz mais um levantamento, assim, até pouco tempo atrás a gente teve também um certo movimento na industrial, né? Quando teve a terceira revolução industrial, que vários funcionários falaram, pô, eu vou pegar meu emprego, eu não quero um robô aqui para substituir o meu local de trabalho. E na época, eventualmente alguns empregos foram perdidos, porém outros empregos foram criados. E qual é a sua visão, professor, desse rebuliço do uso da inteligência artificial em alguns campos da nossa vida? E se isso vai, eventualmente, significar a redução ou a eliminação de alguns postos de trabalho e criação de outros? Cara, essa pergunta é excelente, totalmente atual. E eu acho o seguinte, antes de começar a responder essa pergunta, ainda voltando para aquela situação que se nós hoje em dia não
ficarmos atentos a essa mudança, a essa nova linguagem que ela é necessária para nós aprendermos, não estou falando da linguagem programar propriamente dito, a gente acaba sendo, entre aspas, programado. O que eu quero dizer? Nós já soubemos lá, há alguns anos atrás, daquele problema do Reino Unido, quando estava saindo da União Europeia, que eles foram induzidos, as pessoas foram induzidas a acharem que o Brexit ia ser uma boa. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se você não ficar atento a tudo isso, você acaba sendo induzido. E no poder, né? E no poder, exatamente. E no poder de tudo isso aí. E é uma verdade, é uma coisa que não tem mais volta. Nós precisamos filtrar. Então é importante essas pessoas, principalmente os nativos digitais, a quererem criar tecnologia, aprender como criar e não somente usar e principalmente não serem induzidos, né, a tudo isso aí. Então isso é importante. Com relação à parte de inteligência artificial, cara, não tem mais volta. Realmente isso vai acontecer. E aí volto a citar aquele exemplo lá de datilografia. Todos os datilógrafos perderam seus empregos. Então o que eu estou agora chamando a atenção? Tem uma pesquisa também que saiu recente que em torno de 58%, Rubelmar, dos empregos aqui no Brasil, eles vão ser substituídos, vão ser perdidos por outros empregos, de alguma certa forma, outros conhecimentos. Então, realmente, quando tem uma tecnologia dessa disruptiva, como IA, inteligência artificial, claro que muitos empregos vão sumir e muitos vão nascer. Hoje em dia, nós temos em torno de 9 milhões de brasileiros desempregados. E nós temos um déficit de pessoas para trabalhar na tecnologia também de alguns milhões. Todo ano são milhares de pessoas, de vagas sendo necessárias. Então, as tecnologias migram. O que nós não podemos, seres humanos, ficarmos desatentos a tudo isso e não nos atualizarmos, não migrarmos até de área. E aí chama a atenção do nosso grande Ocean, que ele tem uma influência e várias pessoas que nos já procuraram para fazer treinamento aqui conosco, né, professor Rubelmar, aqui, eles acabam observando o seguinte: estou precisando migrar de área, não tem mais chance, eu não consigo mais evoluir na minha área, as necessidades são outras, são aqueles assuntos transversais que a gente acabou de tocar, e eu preciso me inteirar desses assuntos para eu ficar de novo disponível para o mercado. Então, acho que sim, a inteligência artificial vai acabar com diversos empregos, mas novos, milhares vão ser criados. Ciência de dados, programador. Hoje em dia é impossível um programador estar desempregado. É impossível. Ele pode ser funcionário de forma remota, pode trabalhar de forma remota. Uma pessoa de ciência de dados pode trabalhar em diversas empresas de forma remota. Então, vamos fazer analogia. Se eu estiver trabalhando numa área que está acabando e tudo mais, e eu não tomar uma providência para eu não me alfabetizar nesta nova programação, nessa nova linguagem, eu vou ficar para trás. Mas eu posso simplesmente também conseguir dar a virada. E Nilson, eu lembrei agora de um relato. Eu cheguei a morar em São Paulo há alguns anos. E teve, eu não me recordo agora se era 2014, 2015, alguma coisa assim, teve uma apresentação do Watson, da IBM, para a comunidade médica. E eu não me recordo direito como que eu acabei parando no prédio da IBM nessa apresentação. E na ocasião, eu me lembro que eu vi muitos médicos apreensivos em relação ao futuro, vamos dizer assim, dos seus cargos, né, das suas funções. E aí, na época, eu acredito que alguns tenham entendido um pouco errado, porque o especialista que está descobrindo novas relações, novas doenças, ele vai ser sempre necessário. Mas o que a gente observa até hoje, quando a gente vai no hospital, o médico mais generalista, ele eventualmente faz consultas no Google para obter insights, né, de diagnóstico. Então, não seria interessante uma inteligência, uma plataforma treinada para já dar um direcionamento? Pode ser essa doença, pode ser essa. E essa eu me lembro que era a proposta, né, da IBM no Watson. E como o Watson, várias outras vão surgindo e várias outras vão surgir. Não é à toa que eu estava pesquisando também, eu comecei a estudar francês. Eu lembro que eu fui estudar um pouco sobre o estado do Quebec, lá no Canadá. E aí, por curiosidade, eu fui ver assim, qual era o interesse do Quebec
em relação a profissionais, e lá no número 1 estava profissionais de tecnologia da informação, ciência de dados e programação em geral, que estavam, e aí, inclusive teriam a promessa era que teriam até um processo migratório facilitado, né? Então eu achei muito interessante isso. E professor, para dar um certo norte, né, para algumas pessoas, existe alguma linguagem de programação ou linguagens de programação que seria interessante de começar a estudar? Também eu já somo essa pergunta, uma curiosidade que eu já tenho de vários alunos, que é assim, como que eu aprendo lógica de programação e existe uma idade ideal para começar e se existe principalmente uma idade limite para estudar ou a gente consegue estudar a vida inteira? Ah, legal. Bom, eu tenho inclusive essa parte quando a gente estava falando de que precisa ter algumas mudanças, precisam existir mudanças para a gente aprender essas novas linguagens, essa nova tecnologia. Realmente não dá para fazer como eu acabei de citar, que eu pegava o ônibus para entregar aquele negócio tudinho lá, né? Aquela situação toda complicada. Mas enfim, sim, é possível a gente aprender a programar em qualquer linguagem. Claro, quanto mais jovem, melhor. Por quê? Porque as oportunidades vão surgir mais rapidamente, você vai ter uma oportunidade muito grande. E aí você está um exemplo que eu tenho feito nesses meus últimos anos aqui ensinando linguagem de programação, que é a seguinte. Antigamente a gente ensinava um algoritmo através de fluxograma ou através de uma linguagem chamada de Portugal, que não era uma coisa também assim que eu pelo menos achava muito natural, não gostava daquilo. E aí fui ler uma reportagem que surgiu lá no MIT, lá no laboratório digital do MIT, eles criaram uma linguagem chamada Scratch. E essa linguagem Scratch, ela é muito lúdica, muito fácil, muito direta, e você acabava criando histórias, jogos, cenários utilizando Scratch, mas na verdade, por detrás, você tinha o objetivo de ensinar lógica de programação. E aí eu fiquei curioso, esse paper mostrava até como ensinar programação para alunos de engenharia. E o Scratch estava lá sendo colocado. E eu acabei começando a usar o Scratch, tanto aqui no Ocean quanto aqui na UEA. E para minha surpresa, comparando com minhas turmas anteriores, que os caras estavam doidos para acabar logo a aula, para sair do laboratório e tudo mais, no Scratch os caras pediam para ficar um pouco mais, para poder fazer aquele jogo, para poder fazer aquelas coisas acontecerem. Então, acabei adotando essa parte de lógica de programação, utilizando o Scratch, desenvolvido lá no Media Lab do MIT, e está dando certo. E aí depois a pessoa começa já com essa lógica de programação e esse pensamento computacional mais ou menos, pelo menos apresentado a ela, e partindo para uma linguagem de programação. Hoje a linguagem que se eu pudesse sugerir para as pessoas seria a linguagem Python. A linguagem Python, nesses últimos meses, nunca a linguagem Python foi tão procurada quanto recentemente. Em toda a série histórica, tem um site que você pesquisa isso lá, sempre foi linguagem C e linguagem Java, foram sempre as campeãs. E a linguagem Python começou a ser muito procurada porque, exatamente como o senhor falou, professor Odomar, essa parte de ciência de dados tem explodido tanto no mundo afora, e a linguagem que está muito ligada a isso é uma linguagem R ou é a linguagem Python. Então a linguagem Python é muito fácil de se aprender, a sintaxe é muito simples e direta, então sim, seria para começar com a linguagem Python. Acho que é uma linguagem que a pessoa também consegue ficar disponível em qualquer local no planeta também para trabalhar, né? É uma linguagem fácil. Nós tivemos recentemente, completando a sua pergunta, se tem algum limite, se tem algum problema, nós tivemos uma entrevista aqui no Ocean, professor Odomar, que o assunto era 45 anos ou mais aprendendo a programar ou trabalhando com programação. E, por incrível que pareça, muitas pessoas mandaram perguntas aí para a gente lá responder e as pessoas estavam interessadas. Então, ao meu ver, não tem limite para iniciar e não tem limite para terminar. Você precisa estar sempre disponível com essa vontade. Linguagem de programação, quando você começa a aprender, o seu raciocínio fica mais rápido, você começa a ficar detalhista com coisas, você começa a ficar
mais crítico. Aliás, essa palavra crítico é uma situação que eu estava aqui olhando nos meus detalhes, para não esquecer de falar os detalhes aqui, Rubem Mar. E aí eu acho que hoje em dia a principal coisa que eu observo e procuro ver nos meus alunos é saber criar relação, trabalhar em equipe, ser criativo e ter senso crítico. Isso é importantíssimo, porque com toda essa disponibilidade de informação, com tudo isso que a internet nos propôs e nos permitiu ter acesso, acaba que a gente deixa isso um pouquinho de lado. Vou dar um exemplo aqui que eu observei também no texto que eu li de uma pessoa. Ela perguntava assim, uma pessoa já mais idosa perguntava como é que eu dou um share, como é que eu compartilho essa minha informação nas redes sociais. Aí a resposta vou colocar aqui entre aspas para relatar exatamente como é que foi a resposta, ô tia, a resposta para fazer um share, a senhora não sabe o que é share, não, basta a senhora clicar aqui nesse botão que a senhora já está dando um share na sua rede social. E essa pessoa estava esperando o seguinte, cara, eu vou dar um share, o que é isso? É endossar aquele assunto, é estar de acordo com aquela resposta, é muito mais do que apertar um simples botão. E aí me vem essa parte que eu estou falando, as pessoas estão deixando de lado, né? Estão se participando, passando o dia inteiro nessas mídias sociais, nessas telas e acabam não tendo mais nem vontade de ler, né? Para poder toda essa leitura induzir, criar pensamento crítico, criar raciocínio. Então, essa parte também é uma parte que, ao meu ver, é um pouco negativo de ter tudo tão muito fácil de se você construir, projetar, criar um trabalho, copia, cola e monta tudo. E nós estamos deixando de lado aquele tempinho um pouquinho de desacelerar para ler assuntos, raciocinar e ter um senso crítico em relação às coisas. Pegando, né, esse gancho, né, em relação ao senso crítico, hoje em dia deepfake, eu consegui forjar um áudio, né, colocando, por exemplo, um político falando uma outra coisa que ele nunca falou, ou forjando até um vídeo, né, com imagem. Hoje em dia os que não são muito entendidos de tecnologia, eles podem avaliar aquilo quase como bruxaria, né? Porque a programação, às vezes, e principalmente o uso de deep learning hoje, ele remete quase à bruxaria, do que é possível fazer. E uma forma, eu acredito, da gente se precaver, se preservar, é justamente entendendo como essas tecnologias funcionam. Eu imagino que vai ter um momento que isso vai ser algo muito grave e por isso que o conhecimento de como identificar, de como reconhecer, eu acho que vai ser cada vez mais importante. E isso entra ciência de dados, né, Augusto? Exatamente. E isso que você está falando também vem muito ao encontro de que hoje tem alguns chatbots aí, cara, que você faz algumas perguntas, você pede para ele escrever o seu trabalho de aula, você pede para ele escrever receitas de bolo, enfim, um monte de situações em que a IA já realmente está fazendo coisas, algumas coisas de forma, digamos assim, corretas, tudo mais, mas exatamente isso como você falou, professor, esses deepfake e tudo mais são, assim, aterrorizantes, né? Se você não for uma pessoa antenada, você pode, aquilo que eu falei, ser induzido como tal do exemplo do Brexit, né? As pessoas foram induzidas, elas depois tentaram reverter, mas aí não deu mais. Então, realmente pode acontecer isso mesmo. E aí, me voltando, aproveitando essa sua pergunta, me chama a atenção que nós ainda temos um problema sério, que é até um problema muito antigo, o que ensinar nas escolas e em sala de aula. Isso já é eterno, esse problema, né? Só que hoje em dia eu acrescentaria, se eu fosse um gestor, definidor de políticas educacionais, com certeza absoluta, Rubem Mar, eu acrescentaria programação para as crianças, desde o ensino fundamental até a eternidade, porque eles vão ter oportunidade. Hoje em dia você não pode ficar refém de trabalho através de uma única empresa. Aquela empresa é a sua segurança, é a sua vida. Não existe mais essa possibilidade. Você precisa ser a sua empresa.
Você precisa tentar resolver algum tipo de problema e criar sua startup. Você precisa adquirir conhecimento para gerar solução para algum determinado problema. Na minha época, eu sou daquela geração que realmente a pessoa entrava numa empresa e acabava até se aposentando, mas hoje em dia não faz mais sentido. A pessoa precisa ficar atento em ficar conhecendo aqueles assuntos transversais que a gente acabou de falar alguns minutos atrás e ela ser o seu negócio. Ela está disponível para trabalhar. Essa pandemia teve muitas coisas ruins, né, professor Odomar? Mas nós aprendemos que dá para fazer muita coisa de forma remota. E esses assuntos de tecnologia, esses assuntos diversos, dá para resolver de forma utilizando tecnologia. Eu me lembro quando o senhor fez uma pergunta anterior, que aí me chamou a atenção nessa área de saúde, tem uma reportagem num programa Sinais Vitais, lá no INCOR, professor Odomar, eles criaram uma área de ciência de dados que é impressionante. Até recomendo quem tiver oportunidade, tem um dos programas Sinais Vitais, que é sobre inteligência artificial na área da saúde. Então eles observaram o quanto essa parte de IA pode ajudá-los. Então os caras hoje em dia estão utilizando IA para fazer diagnóstico de imagem, para poder fazer toda a administração do hospital, professor Belmar, para prever determinadas faltas de remédio. É um negócio muito interessante. E próprios médicos interessados em ver, observaram que não adianta mais ficar só naquele mundo lá da medicina e tudo mais. É interessante agregar a este mundo, como o senhor falou, essa parte de ciência de dados, que aí a visão dele muda completamente e ele pode utilizar em diversas áreas. Só para a gente ir se encaminhando para o final, né, para o episódio não ficar muito extenso, pensando também no público que eventualmente possa não ter um notebook para programar, mas que o celular normalmente costuma ser muito mais acessível hoje, é possível começar a aprender programação do celular para eventualmente no futuro começar a entrar mais em ciência de dados, inteligência artificial? Olha, eu diria que se for para fazer determinadas ações, dá para começar. A minha preocupação é pelo fato da tela ser muito pequena, né, e a gente ter dificuldade de digitação, vai chegar um momento que aquela limitação não vai ser mais permitida. Mas por curiosidade, principalmente, a gente tem aqui no Ocean diversos cursos que remetem a criar uma curiosidade na mente das pessoas para elas entenderem. Então eu diria que sim, mas aí voltando àquele negócio que a gente acabou de falar, de um grande programa que deveria ser um programa, ao meu ver, um programa de governo, disponibilizar programação para tudo quanto é crianças, né, no nosso estado, no nosso país, né? Hoje em dia as escolas públicas ganham, por exemplo, professor Belmar, computadores, né, do programa do MEC chamado ProInfo. Então, eles têm, por lei, montar, inclusive é possível disponibilizar nos finais de semana para que a comunidade próxima da escola vá lá participar e tudo mais. Então, a gente precisa ter um plano para fazer toda essa revolução de nova alfabetização. E aí o plano eu coloquei aqui dividido em 3 partes. Como é que essas coisas estão? A gente já sabe como é que elas estão. A gente já sabe que não adianta mais eu ser alfabetizado na minha língua para eu aprender a escrever como português. Isso não é mais suficiente. Como deve ser, a gente também já sabe que a gente precisa ensinar programação. Isso foi um plano de governo nos Estados Unidos. Lá na época do presidente Barack Obama, ele disseminou a programação. Na China e na Índia já se tem programadores em tudo quanto é parte do país lá, desses locais. E a transformação precisa, professor, essa é a mais complicada. Como é que a gente vai transformar se a gente não tem mão de obra suficiente? A gente precisa fazer com que os nossos atuais professores, estou falando do professor do ensino fundamental, do ensino médio, chamado educação básica, a gente precisa dar um pequeno treinamento para que eles sejam os facilitadores. Não adianta mais deixar isso de lado. Então, a gente poderia fazer um grande planejamento para que essas tecnologias, esses ensinamentos, esses conhecimentos cheguem aos nossos professores,
para que eles repassem isso às nossas crianças. E aí eu aproveito para dizer, eu também tenho a minha obrigação de fazer tudo isso. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade, aí mais uma vez agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com você para bater papo sobre podcast, sobre esse assunto. Todas as vezes que eu posso falar para alguém, eu digo, aprenda a programar, que você vai ter emprego para o seu resto da sua vida, você não vai ficar desempregado e não vai envelhecer, né? Você vai ficar um idoso, mas vai ficar velho, porque você vai ficar antenado em tecnologias e em assuntos. Então, tudo começa com o seu Olá Mundo. Professor Bessa, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que vai motivar muitas pessoas, muitos jovens, muitos adultos, muitos idosos, eventualmente olhar a programação de outra forma. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio do nosso Ocean Cash e até a próxima.